Você, mulher, que gosta da gente, que não gosta da gente, que se identifica, mas que está aqui me ouvindo, seja bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre bariátrica. Mais do que falar sobre bariátrica, vamos falar sobre bem-estar, coragem, autoestima, perseverança, tudo isso que leva realmente uma pessoa a ir por esse caminho da bariátrica para se encontrar também. E aqui a gente vai estar conversando e esmiuçando este assunto um pouquinho. Então fica com a gente, mas antes segue a gente no Spotify, no YouTube e no Instagram. Né, Thelma? Exatamente. Estamos lá nas redes sociais. Curta, compartilhe, marque alguém que você acha que vai gostar dos nossos conteúdos ou que precisa conhecer os nossos conteúdos. Eu quero começar pedindo para a Fernanda se apresentar, contar um pouquinho da trajetória dela, pessoal, profissional, o que você quiser falar para a gente, que você acha importante para quem está te ouvindo aqui. Bom, primeiramente, pessoal, obrigada pelo convite. É uma honra aqui estar falando e é um assunto que eu gosto muito, né? Trago experiência, né? E acredito que é sempre importante a gente estar trazendo, né, conhecimento para as pessoas que buscam esse conhecimento, né? Bom, eu tenho 49 anos, sou formada em TI, trabalho com TI, né, há muitos anos já, desde adolescente, inclusive. Mãe de um filho de 28 anos, né, meu parceirão de vida, né? De volta, né, às minhas raízes aqui, acabei de me mudar. E, assim, esse assunto da bariátrica, para mim, ele é muito importante porque ele era um tabu gigantesco para mim, antes de estudar, antes de saber do que se tratava e quais eram todos os procedimentos, os processos, né, de fazer a cirurgia, né, e todo o acompanhamento que isso requer, né, para a cura da obesidade, né, para Então você foi considerada obesa? Sim, eu não tinha uma obesidade mórbida, sabe aquela, acho que todos nós aqui já assistimos aqueles quilos Quilos mortais, mortais, é. Uhum. né? Não tinha aquela obesidade mórbida, mas assim, eu tava com IMC já ali bem elevado e com comorbidades, tá? Comorbidades que vêm junto A com a obesidade. obesidade. Existem várias, né? Uhum. Mas assim, no meu caso, eu já tenho uma condição assim genética que eu sempre tive um pouquinho mais de gordura no fígado, por exemplo, que é a famosa esteatose hepática, Uhum. Hum. tá? E aí, junto com isso, no momento em que eu comecei a considerar a bariátrica, eu estava pré-diabética, com uma resistência já bem elevada à insulina, e aí, consultando um endocrinologista e uma série de médicos, eles pediram para falar com um cirurgião bariátrico e eu fiz essa consulta, né? Tem um mito de que a bariátrica é um atalho, porque, independente do procedimento, porque tem várias técnicas, né? Você tá lá, só que você não. Isso é um mito, você tá aqui justamente para ou desmentir ou confirmar, mas assim, que você não faz uma academia, você não muda a sua dieta, você não faz nada, você vai para cirurgia, e daí antes você comia um pratão e hoje você não consegue mais comer porque você tem uma bariátrica. Então você tem um impedimento físico, que você come, você já está satisfeita e daí você para de comer porque você está cheia. Isso é um mito, isso é verdade e é um atalho. Como que você coloca isso? Muitas pessoas consideram como um atalho, o caminho mais fácil, a Sim. bariátrica. E para algumas pessoas pode até ser essa realidade. Eu resolvi, estou obesa, vou lá, pago uma cirurgia e quero fazer o mês que vem. Porque, assim, a gente vive, né? Quem é obeso normalmente tem uma ansiedade, você é imediatista, você quer tudo, eu quero fazer cirurgia hoje e tá magra amanhã. Só que assim, quando eu realmente comecei a estudar sobre isso, no meu convênio médico, eles têm todo um processo, né, para antes da bariátrica. Então você passa por uma avaliação Multidisciplinar? multidisciplinar, né? Você começa com um cirurgião que faz a indicação, então, e aí você tem durante um ano, assim, consultas obrigatórias com psicólogos, nutricionistas, fazer todo um acompanhamento, se necessário, psiquiátrico. Você tem uma meta? Por exemplo, você vai no nutricionista, você tem que começar a comer, sei lá, isso. Eles colocam alguma meta para Sim. vocês? Na verdade, assim, você tem que começar a trabalhar a reeducação alimentar e a conscientização das Hum. melhores escolhas nesse processo.
Porque senão é muito difícil você, de repente, é o que você falou, como uma quantidade, ou como muito errado. Porque eu Uhum. posso não comer uma quantidade elevada, Mas mas come no meu muita caso, assim, eu caloria. não comia um pratão, mas eu comia errado o tempo todo. Eu trocava refeições por carboidratos, o famoso pãozinho com manteiga, um cafezinho. Entendeu? Ah, tô com preguiça. Ah, tô sozinha em casa, não vou cozinhar só pra mim. Uhum. Então, você vai pro caminho mais fácil. É um pão com requeijão, um copo de Nescau, né? Porque hoje, né, essas coisas não fazem mais parte da minha vida. Mas normalmente eu trocava um pãozinho com requeijão, manteiga, um Você se copo de alimentava, Nescau. não se nutria, né? Exatamente, exatamente. Eu estava, eu era uma obesa, mas eu tinha, assim, falta de vitamina D, eu já tinha todo esse processo. Então, hoje eu suplemento por causa da bariátrica, mas antes eu já vinha com meus índices de vitaminas, triglicéridos, meus exames estavam todos muito ruins. Tá, a gente vai falar daqui a pouco sobre o pós-bariátrica, mas vamos continuar no pré-bariátrica. Então, o que te motivou não foi a estética, foi a saúde. Na verdade, é um pouquinho de tudo, né? Um Se eu pouquinho de falar tudo. que a estética não motiva, eu estaria mentindo, porque eu acho que todo mundo quer, né, entrar numa loja, por exemplo, e experimentar uma roupa, ou não passar por situações, assim, de ser medida, né, de cima e embaixo, e falar assim, ah, aqui a gente não vende tamanhos, tipo, Plus plus size. size, entendeu? É porque Sim. passei muitas vezes por essa questão, né? Mas a questão da saúde falou mais alto, porque assim, minha mãe é diabética, então já tem uma tendência forte genética, né, de ser para esse lado. E aí, como eu estava com esteatose hepática, já grau 3 e pré-diabética, assim, ali já no limite, foi uma das grandes questões. E aí, toda a preparação, tive um acompanhamento, principalmente da nutricionista do programa e da psicóloga, muito voltado para o que você está comendo, por que você está comendo e por que as más escolhas, principalmente, né? E aí, assim, durante esse ano, além, né, dessas consultas com esses profissionais, a gente tinha encontros, né, que a gente chama de pré-operatório. Então, são principalmente mulheres, né, a maioria de mulheres, mas vários homens também, participando desses encontros com várias palestras, né, sobre educação física também, né, sobre exercícios físicos, sobre Reeducação alimentar. reeducação alimentar, né, as questões psicológicas, né. Então, assim, você tem uma preparação muito importante. Esse um ano, ele é um ano fixo ou você pode, tipo, repetir se você não atingir a meta e pode ficar 1, 2, 3 anos? No meu caso, eu não precisava atingir uma meta de emagrecer, porque assim, o que acontece com pessoas que têm uma obesidade muito grande? Quanto maior o IMC, mais risco talvez Na da mesa de cirurgia. cirurgia. Qualquer cirurgia hoje tem Sim. risco, Uhum. pessoal. Uma cirurgia é um risco, né? Então, assim, tem que ser muito bem pensado. Sim. É, mas, É o tempo de preparação. então essas pessoas normalmente que têm uma obesidade maior, elas precisam emagrecer ali um percentual, né, do Para diminuir o peso risco. para diminuir o Ah, risco. legal. Agora, por exemplo, no meu caso, entrei nesse programa e não necessariamente você termina o programa para falar assim, ah, vou fazer a sugestão. Pode, inclusive, não, olha, consegui emagrecer e eu não consegui. Uhum. Só que assim, com a reeducação alimentar, fazendo exercícios, eu tive uma perda de peso muito lenta e quase insignificante nesse um ano. Metabolismo lento seria. Muito, Hum. muito lento. Então, assim, quando passou em um ano, que aí eu tive a liberação psicológica, a liberação da nutricionista, de toda a equipe médica, né? Porque a gente tem que ter esses OKs, inclusive dos exames pré-operatórios também. E aí eu optei por seguir com a cirurgia, Uhum. né? O que me ajudou muito, que esse processo eu fiz não sozinha, fiz junto com a minha irmã, né? Então, e a gente escolheu operar, inclusive, no mesmo dia, com o mesmo cirurgião, no mesmo dia, e todo o programa a gente fez juntas, né? Então, uma apoiou a outra. Sim, era essa o objetivo, da gente se apoiar, da gente evoluir juntos, se ajudar também, né, nesse processo. Sim. E incomoda um pouco, às vezes, quando as pessoas falam que é um atalho, porque a cirurgia bariátrica, ela não acaba na cirurgia. E Não. os riscos da cirurgia bariátrica, eles não acabam na cirurgia.
cirurgia. Não, Né? também. Depois você tem é como se você trocasse de corpo, assim, é uma mudança de vida totalmente, né? De corpo, de mentalidade. A gente tem aí as regras, né, para ser elegível à bariátrica, que é o IMC acima de 40 ou acima de 35 com comorbidades. Teve uma atualização agora em 2025, não lembro exatamente qual é, mas basicamente é isso. E é o que a Fernanda está falando. Nesse 1 ano de preparação, muitas vezes o que se espera é que a paciente tenha realmente certeza de que ela quer seguir por aquele processo, ou que ela adquira um hábito de reeducação, de capacidade de emagrecimento, que de repente ela nem precise, porque não é realmente uma cirurgia simples de ser feita, né? Não, recentemente, inclusive, eu vi uma entrevista num podcast, assim, né? Até era de uma pessoa conhecida, e falando, eu não optei pelo caminho mais fácil, que era fazer a bariátrica. Gente, isso é um mito gigantesco, porque bariátrica não é uma brincadeira, não é uma coisa tipo assim, quero tirar uma gordurinha, vou fazer uma lipo, sabe? É uma cirurgia, é uma mudança muito grande de vida, de hábitos disciplinares, inclusive, né? Então não é uma brincadeira. E você não emagrece, né? Eu fiz a cirurgia, mês que vem eu emagreci. É todo um processo. É a adaptação inicial ali, você tem. O começo você fica sempre comendo líquido, É uma depois. dieta líquida. Ela mudou um pouco agora, mas quando eu fiz a cirurgia em 2019, você era copinhos de 50 ml, assim, de caldo, um caldo ultra mega coado de legumes e proteínas. Então, você tomava aquele copinho de caldinho algumas vezes por dia, alguns sucos liberados. Uma coisa muito interessante também que acontece pós-bariátrica, normalmente as pessoas elas adquirem, se já não tem, adquirem uma intolerância à lactose muito grande. Então, assim, são algumas mudanças que você começa a incorporar na sua vida, né? Então, Pós-bariátrica, essa equipe multidisciplinar continua ou não? continua, sim. Porque, E é importantíssimo que continue. É importantíssimo que continue. porque eu vejo assim, eu conheço, a gente tem no nosso dia a dia aí pessoas que fizeram bariátrica e assim, você percebe essa necessidade de readaptação, principalmente porque tem um déficit de absorção de nutrientes, você tem Sim. que suplementar e mesmo suplementando, às vezes ainda falta. E tem também esse emagrecimento rápido. Não é rápido do jeito que as pessoas falam, mas é rápido. É no decorrer de 1 ano, praticamente, que você já vai chegar até o corpo Sim. acostumar, e depois você E tem a daí manutenção desse peso. e também tem a flacidez, porque se você tava num corpo GG e de repente você passa a ter um corpo M e a pele esticou e daí tem essas reparadoras que nem sempre vem no tempo que a gente olha no espelho, que a gente gostaria mesmo, porque tem é outra cirurgia. E às vezes não é uma, às vezes são Normalmente não várias, é. exatamente, porque mulher é mama, é barriga, é braço, é perna, né, também. Tudo, Depende gente. do grau de obesidade que você tinha pro quanto você emagreceu. Eu falei tudo isso por quê? Porque a equipe multidisciplinar, se você não tem esse acompanhamento, principalmente psicológico, o que você achou que seria a solução pode se tornar um problema para você, né? Porque o que você tava ruim, vamos dizer assim, eu olhava no espelho, eu estava acima do peso, falando esteticamente. É de saúde também. E daí, de repente, eu olho no espelho, eu tô toda, desculpa o termo, mas meio pelancuda, não foi o seu caso, mas a gente sabe que tem gente que, tipo, a gente vê vídeo, né? Que pega aquela pele assim, que cai. Sim, E com outros problemas de saúde, porque antes você tinha uma gordura no fígado, hoje você não absorve, sei lá, vitamina B, e isso faz falta no organismo. muito. Então, se você não tem esse acompanhamento, pira, não pira? Não, com certeza, gente. E assim, você começa a perceber o quantas vitaminas são importantes para o seu corpo, entendeu? Porque às vezes eu tô me sentindo um pouco cansada, você faz um exame, é a vitamina D que tá baixa, B12. E aí você sempre tem que estar com esse controle. Então, acompanhamento médico e mais psicológico, e mais nutricional é fundamental para o resto da vida. Para o resto da vida. E assim, não é ir lá na farmácia e comprar qualquer multivitamínicos, né? Você tem vitaminas específicas para É, bariátricos. E além dos multivitamínicos específicos, é uma mudança geral, porque assim, você precisa começar a escolher melhor seus alimentos. Você comentou que a gente come menos. Realmente, você diminui a capacidade de você comer uma grande quantidade. Então, o que você come tem que ser muito bem escolhido. Você tem que focar nas proteínas, lógico, manter carboidrato, porque é muito é energia, importante, né? né?
E mais as frutas, verduras e suplementos, por exemplo, como whey protein, alguns iogurtes específicos e, enfim, né, vários alimentos assim que a gente acaba trazendo para o dia a dia pós-bariátrica. Uhum. E necessário. Conheço muitas pessoas que não conseguem fazer essa adaptação, mas houve alguma falha nesse sentido mesmo, de não ter o acompanhamento ali inicial e conscientizar mesmo que seria uma grande mudança de vida. E perde a bariátrica, vamos dizer assim? Porque eu conheço algumas pessoas que se fala hoje eu fiz bariátrica, você fala, não, você não fez bariátrica. Cadê a sua bariátrica aí? Aí que tá, a bariátrica não é um milagre, gente. A bariátrica é uma ferramenta. E ela é uma ferramenta que ninguém perde, tá? O que que acontece? A gente vê muitas histórias, inclusive dos grupos, que hoje em dia eu faço parte dos grupos pós-operatórios, né? Porque a gente tem e continua tendo esse Acompanhamento. acompanhamento. E o que que acontece? Eu, beleza, eu não consigo comer muito, mas eu sou, sei lá, uma pessoa fissurada em doce. Eu tomo uma latinha de leite condensado por dia, sabe? É, em vez de comer, de almoçar, eu vou trocar e eu vou comer só carboidrato. Então, tem, assim, a bariátrica ela não é um milagre. Ela é uma das ferramentas num conjunto de mudanças que você precisa fazer da vida, né? Exercícios, melhorar a alimentação, sabe, tá sempre com essa questão também do seu lado do acompanhamento psicológico, eu entendi. Porque muitas vezes a gente come problemas. A Hum, gente tem a a gente come compulsão alimentar, né? sentimentos. A gente come sentimentos, a gente come os nossos problemas do dia a dia, a gente se esconde esconde na comida, né? Busca pequenos prazeres, né? Uhum. Sim. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado e bastante importante nessa questão também. Você teve algum start, assim, algum momento que você falou, não, não dá, eu preciso procurar alguma coisa para sair dessa minha situação, eu preciso emagrecer, e você falou que você foi indicada, né, pro cirurgião bariátrico, mas teve alguma coisa que você viu, que você sentiu em algum momento que foi o start para você? Sim, Thelma. Na época eu estava trabalhando numa empresa, e eu sou gerente de projetos, então a empresa era muito grande, eu estava presencial aqui em São José, e eu precisava me deslocar, entre prédios. Então andar, para mim, já estava sendo uma questão. Por mais que eu não tivesse uma obesidade mórbida, mas eu tinha um IMC ali de 35 com as comorbidades. Então eu já sentia dor no joelho, uma falta de fôlego muito grande. Inclusive, né, tinha uma dificuldade muito grande de fazer exercícios na academia, porque às vezes passava Tudo é mal. pesado, Tudo né? é pesado demais. E o corpo é muito pesado, né? O corpo é muito pesado. Então, mas a questão da saúde veio mais forte que a estética. Veio muito mais forte para mim que a estética. Quando eu vi que eu estava com essa questão do fígado era muito preocupante e de me tornar realmente uma pessoa diabética, com outros tipos de necessidade de cuidado, realmente eu considerei. Tá. A estética não foi a sua mola propulsora, mas lógico que ela tá aí. Claro, E né, como claro. foi o seu reencontro com o espelho? Existe, um processo também, é um processo muito grande, porque no meu caso, assim, a impressão que quando eu olhava fotos, eu falava, gente, eu não sou desse tamanho, não é possível que eu tenha a cara desse tamanho, porque o olhar no espelho, eu tinha uma certa disforia, eu não me via tão gorda. Era mais em foto. Mas quando eu vi uma foto, nossa, eu falava, gente, como assim? O dia que eu me arrumei nesse evento, eu não tava desse tamanho. E isso era uma questão, eu tinha uma disforia ao contrário. Tem pessoas que, inclusive, passam por isso. E aí, de novo, o acompanhamento psicológico muito importante, porque assim, vai emagrecendo, emagrecendo, e aí acaba, inclusive, podendo, né, ter essa dissociação de imagem também, e se vê ainda obesa E virar uma anorexia. exatamente, isso é um risco muito grande. É, mas assim, logo no início você emagrece muito rápido. Justamente nesses dias, né, no De meu líquido. caso, isso depende muito do protocolo, do cirurgião, da equipe, mas no meu caso, o meu protocolo eram 15 dias de dieta líquida. Então, nesses 15 dias, poxa, você já emagrece, já perde medidas, e aquilo Te dá um te ânimo. dá um ânimo para você continuar. E aí tem todo um processo de você
aprender a comer de novo, aprender a digerir. Porque junto com a bariátrica, a gente acaba tendo uns probleminhas que você precisa conviver com eles. No começo, você ainda tá com... No meu caso, eu fiz a bypass, então eu tenho um estomaguinho pequenininho de 50 O que que é o ml. bypass? O bypass, assim, eu mantive o meu estômago e eu fiz um desvio, né, do meu esôfago com um pedacinho só do meu estômago, que é praticamente um funil. Então, toda a minha digestão, Tem que passar nesse funil. ela passa nesse funil e ela acontece direto no intestino. Então, não tem nenhum alimento que passa no estômago. Meu estômago ainda tá aqui. Ele emenda, né, de baixo ali, depois no intestino. E assim, produz os sucos gástricos ali que ajudam, né, na questão da digestão, mas o alimento não passa mais pelo meu estômago, né? Então, assim, no começo, tá tudo Gente, eu tô sensível. chocada. Eu tô chocada, porque eu não sabia. Eu sabia que tem um do anel, tem um que você corta também um pedaço do estômago, você diminui, né? Põe. Você tem o do anel ou do balão gástrico, né, É, que as pessoas fazem, né? Eu não tenho muito conhecimento dessas técnicas. Assim, quando eu fui considerar, eu tinha duas opções, que é a bypass, que é essa que você essa fez? que eu fiz, porque além das comorbidades, eu tinha muito refluxo. Tá. Então, essa era a mais indicada para mim. E tem a sleeve. A sleeve, você mantém um pouco mais do seu estômago, você ainda continua fazendo a digestão ali no estômago, e a parte que sobra do estômago, ela é removida. Então, é como se virasse todo um estômago mais fininho ali. A bypass não, a bypass eu recorto, ele vai direto para o intestino Quando e eu digo que eu tô emenda mais chocada, porque embaixo. ela é uma cirurgia É agressiva. É muito. muito agressiva ao corpo, porque assim, a gente tem um aparelho digestivo com um monte de órgão aí trabalhando. Fígado, pâncreas, intestino grosso, delgado, tal, estômago. De repente, você tira um desse sistema, porque assim, a digestão começa na boca, Sim. entendeu? Daí, mas você simplesmente tira pra, por uma questão de comorbidade e tal. É muito agressivo. Não, e eu fiquei aqui chocada porque nós duas gestamos. Na gestação, todos os órgãos eles saem do lugar, eles viram uma bagunça ali e a gente já sofre esses efeitos. Só que depois a criança nasce e Volta com pro o tempo ele lugar. volta. No seu caso, não volta, Não, né? não Foi uma volta, não mudança que volta. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito, e até por isso eu preciso escolher e normalmente focar a minha alimentação numa proteína boa, numa comida mais nutritiva. Porque, por exemplo, isso acontece. Hoje, por exemplo, eu me permito comer um lanche, não consigo mais comer um lanche gigantesco, mas eu como de tudo. Uhum. Mas sempre com, né, fazendo escolhas, né, melhores. Mas, por exemplo, a gente tem algo chamado dumping na cirurgia. Porque dependendo do que você come, o seu corpo, ele Rejeita. rejeita, e assim, normalmente uma sensação que passa em 15, 20 minutos, mas é uma sensação, algumas pessoas brincam, eu nunca senti essa sensação, uma sensação de morte, né, que você vai ver Jesus, porque você sua frio, você tem um enjoo, então são vários sintomas que podem acontecer. Às vezes a pressão baixa, você pode ter hipoglicemia, por mais que você acabou de comer uma quantidade grande de carboidrato, mas que para o bariátrico é uma pequena quantidade, seu organismo pode entender que ele precisa, sei lá, produzir mais insulina do que na verdade seria necessário, porque Tá caiu direto, desregulado, né? porque caiu direto no intestino, então as comunicações ali, né, elas às vezes ficam divergentes. Então, você tem que conviver com isso. E no começo, ainda tinha o que a gente chama dos entalos. Porque, imagina, a cirurgia deixou todo inchadinho ainda. Então, O a que ficou, mastigação. diminuiu ainda tá Além de todas as inchado. escolhas, você precisa aprender a reaprender a mastigar. Eu era uma pessoa que não mastigava, gente. Mas dava 3 mastigadas e engolia, sabe? É sempre na pressa. É isso que eu É falo, a digestão começa trabalhar na com o boca. prato, trabalhando, sem prestar atenção, né? Tanto a minha nutricionista quanto a minha psicóloga, a gente falava muito sobre mindfulness, né? Sobre a questão Uhum. de você estar presente. Meu, vai comer, primeiro, né? Esteja ali, né? Observa, prepara. E tem o prazer também de preparar, né, a comida. Hoje eu sinto mais prazer de preparar e saber que eu tô E de fazendo algo comer para mim. também, né? Você não tá comendo, você tá comendo uma coisa gostosa, saudável, Exato, te geram exatamente. outros prazeres aí, né? Exatamente. E
Quer falar? Pode ir. E álcool. Gente, isso é uma questão tão importante e sempre muito abordada nessas preparações, tá? Eu não vou saber precisar agora, mas tem um percentual muito grande de pessoas pós-bariátricas que desenvolvem o alcoolismo, Sim. tá? Tem É uma algo explicação muito sensível. biológica aí? Eu acho que Fisiológica? isso pode ter várias, né, várias explicações, né? Pode ser uma troca de compulsão. Ah, eu tinha compulsão pela comida, agora eu vou Agora é trocar e líquido. vou no líquido, né? No caso do bypass, né, tem estudos que mostram que o álcool, o organismo ele pode atingir picos maiores de absorção do álcool. É Então muito parece que rápido. você tá mais bêbada do que o normal. Sim, com a mesma Com a quantidade. mesma- Estamos nós duas, eu vou tomar uma mesma dose que você. Em Só que vai doses voltar mais muito rápido. pequenas eu já Fica estou. louca. Gente, é Louca. É mais ou porque é menos econômico, isso. né? Não, é mais ou menos isso. E aí, assim, é uma questão que você precisa prestar muita atenção, ter o acompanhamento ali sempre, principalmente com psicólogo, porque essa transferência de compulsão pode existir, né? E tem a questão também, se eu fico bêbada mais rápido, a gente perde aquele senso comum mais rápido. Então, e é muito engraçado, e a maioria dos bariátricos que eu conheço, álcool, apesar de ser uma bomba de carboidrato, né? Carboidrato puro, álcool, Uhum. né? Ele não dá o dumping. E tem outra Ah, coisa, quando a gente, antes no meu caso, tá? Como eu fiz o bypass, eu não consigo vomitar mais. O vômito não existe mais pra mim. É porque se não tá no estômago, volta de onde? Não, não não volta, porque volta. não vai no estômago. Não, eu Não tô chocada volta. que não vai no estômago, porque o estômago, tipo, você joga tudo lá dentro e ele joga ácido pra digerir grande parte da digestão, né? Porque depois ele vai lentamente pro intestino. Mas assim, eu acho legal quem esteja considerando a bariátrica, né, por indicações médicas, ou até por curiosidade para saber se seria uma opção, né, seguir por esse caminho, entender como é que funciona as cirurgias, tá? Porque a bypass, no caso, o meu estômago, ele continua lá, ele continua fazendo Produzindo. parte da minha digestão. Não como era antes, Uhum. né? Então, mas eu acho que é bem interessante. Eu lembro da minha primeira consulta com o cirurgião, a gente ficou umas 2 horas, né, nessa consulta, ele mostrou vídeo e, assim, tirou todas as dúvidas, a gente ia fazendo acompanhamento com ele sempre levava dúvidas. E estudar bastante sobre isso, né, Ter sobre... certeza do que você tá fazendo, né? Não, gente, é uma decisão, Que muda a sua vida. muda Porque completamente. mesmo que, por exemplo, igual eu brinquei que perde a bariátrica, você volta a engordar, seu organismo nunca será o que ele era. Você mudou ele Não, para sempre, mudei para sempre. entendeu? Então você tem que aprender, você tem que reaprender a nutrir, a exercitar, a cuidar dele mesmo, né? Exatamente. E por isso que eu, até voltando, para mim é uma ferramenta. Então, assim, muitas pessoas têm reganho de peso, que é o que vocês Uhum. disseram. Não parece que fez bariátrica. Porque tem as escolhas erradas, mas a bariátrica não deixa de fazer efeito. Se a pessoa voltar, ter toda uma disciplina e Cuidar da mente. cuidar de tudo, gente, é o todo. A bariátrica, ela continua lá e continua fazendo efeito. Não existe bariátrica que não deu certo. O que não deu certo foi o A ajuste, transformação. né, da sua vida em prol da bariátrica. Quais foram as principais mudanças assim que você percebeu na sua vida, além do corpo, né? O que que mudou na sua vida pessoal? Você se sente mais animada para sair, de repente, mais disposta no trabalho? Mais bonita. É. Gente, a autoestima muda absurdamente, absurdamente. Assim, o fato quando você começa, você nem emagreceu tanto, mas assim, sua calça tá larga, né? Essa coisa colocou aquela blusinha, ficou melhor. Isso, nossa, isso muda completamente a vida. Mas assim, socialmente, principalmente profissionalmente, eu senti que as pessoas me olhavam um pouco diferente, né? Porque a gordofobia É existe, isso que eu ia falar. ela está aí. Então, assim, eu comecei a perceber muito isso, de ser muito mais aceita ou considerada em alguns trabalhos por conta da... Ser vista também para outras coisas que você não Exato. era, né? Porque, por exemplo, igual você falou, tinha que ir de um prédio ao outro, caminhando, você tinha dificuldade. Então, como que a pessoa pensa assim, como que eu vou chamar ela para fazer? Ela não consegue. Entendeu? Então, eu acho que é uma exclusão que você nem percebe que você era excluída. Ou você Não, percebia.
Não percebi. Eu percebi depois. Quando você foi incluída. Quando eu fui incluída, exatamente. É muito engraçado isso, né? Eu acho que é outra questão que a gente precisa, que a sociedade precisa, né, trabalhar bastante aí, né, dessa questão das fobias, né? A gordofobia é uma dessas questões. Mas assim, minha autoestima mudou absurdamente. Comecei a me sentir uma mulher menos insegura. Então, eu tinha mais facilidade de expor meus pensamentos, mais facilidade de dizer os nãos, né? Foi um grande aprendizado também na minha vida. E a Porque você queria bariátrica, ser aceita antes, né? exatamente, e me encaixava de qualquer jeito. Ah, tô super desconfortável aqui, mas coube, então tá certo. Tô Você me não vai fazer a aceitando. sua pergunta clássica de todos os episódios? É mesmo? Se a libido mudou depois da bariátrica? Eu acho que eu tô com uma fase de outra libido. Mas fica aí. E a libido? E o seu. Gente, Sua redescoberta do corpo? libido é uma coisa. Para algumas pessoas, a libido, ela aumenta. No meu caso, não. No meu caso, eu tive uma perda muito grande da libido nesse Isso pós-cirurgia. não era hormonal, assim? Tipo, Não, falta. assim, porque aí tem todo um acompanhamento, não estava faltando nada. Eu acho que era uma questão mais Psicológica. psicológica, entendeu? Porque um foco completamente em mim. Eu fiquei meio egoísta nesse momento, assim, meu foco era em mim. Então, se eu saísse para comer era o melhor para mim. Eu não aceitava mais ir, né, na escolha dos outros. Era a minha escolha que importava. Então, teve uma mudança muito grande. É, de me encontrar, de me conhecer melhor, de realmente aceitar minha personalidade, me deixou mais confiante, inclusive em questões Mais profissionais. empoderada. Mais empoderada. Eu Com gosto. certeza, É. com certeza. Inclusive, acho que esse ponto é importante para a gente registrar aqui, que não é a gente não está falando aqui sobre demonizar a bariátrica. Cirurgiões bariátricos, por favor, não barrem Não nosso nos cancelem. podcast, não nos cancelem, porque não é essa a ideia, mas é da gente mostrar a importância de uma decisão, mostrar que mulheres que tomam essa decisão, elas não estão tomando o caminho mais fácil, né? Nem É essa, que não é atalho, né? nem essa, nem a canetinha, né? Então, assim, é fácil, usando a caneta é fácil emagrecer. Não é, gente. Para você chegar naquele ponto, passar por um médico, fazer um tratamento, usar a caneta de forma criteriosa, também tem um processo, né? Então, assim, nada desmerece, nenhum esforço, né, nenhum trabalho deve ser desmerecido. E nós, mulheres, nós somos inferiorizadas por qualquer coisa, né? Qualquer Exatamente. decisão que se Quando tome. eu digo que eu fico chocada, tô chocada, é no sentido assim, precisa de muita coragem para fazer o que você fez. Não, Para começar. sim. Primeiro porque é um pré e um pós, e o pós é eterno. Essa mudança tá aí pro resto da sua vida. Mas além dessa coragem, você tem que mudar você. A sua essência ali, ela permanece, mas você tem que mudar e falar: não, eu tenho que me colocar em primeiro lugar, sim, por causa disso, porque senão quem sofre as consequências sou eu. Exato. Graças a Deus você falou não teve o dump, mas você pode ter o dump. Ah, eu quero comer essa pizza. Daí vai lá e quase morre pós fatia de pizza. Então, colocar na balança. Precisa ter muita coragem, mas para você ter coragem e ter certeza daquilo que você vai fazer, você precisa ter o conhecimento. Sim, gente, conhecimento é fundamental, por isso a pesquisa, conversa, Bons pergunte, e profissionais. bons profissionais. Porque, gente, é muito fácil, a gente vê isso diariamente. Poxa, uma cirurgia bariátrica não é algo barato se a pessoa não faz pelo convênio. E normalmente os convênios, eles vão já fazer toda essa preparação. Então, assim, por exemplo, me acho obesa, tenho um dinheiro, vou no cirurgião, quero fazer cirurgia mês que vem, faço os E exames tem ali gente que faz. E faz, gente. Igual plástica. Tem gente que fala que tem microgordura que vai lá e faz. Então, é uma cirurgia, gente, tem riscos, entendeu? É lógico, não é um risco tão absurdo, mas assim como qualquer cirurgia, até remoção de uma unha encravada, você tem risco. Risco. Tem risco, entendeu? Então, não é uma decisão que você toma ali, Senão ai, ninguém acordei morreria de hoje. apendicite hoje em dia, Exato, né? vou fazer uma bariátrica, entendeu? Não é assim. Acordei hoje, não quero mais, vou lá no Dr. X fazer uma bariátrica. Não, não é. Realmente, essa conversa é mais para consciência mesmo, para a gente entender que não é um atalho, que não é fácil, muito pelo contrário. Eu volto a falar, eu conheço um monte de gente que fez, e assim, eu vejo esse pós com essa suplementação, com esse déficit de absorção de nutrientes que acarretam várias coisas no dia a dia que você tem que saber lidar, senão você pira. Sim. Entendeu? Mas a gente também tem a parte boa, que é esse empoderamento, essa autoestima lá no teto, entendeu?
assumir a rédea da própria vida, das próprias escolhas, aceitar o corpo, Sim, muito importante. entendeu? Porque nós somos. O corpo faz parte da gente. É quem as pessoas enxergam primeiro. É nossa chapa, né? Não Sim. é. Não é. Gente, O que tá lá somos dentro. seres visuais, não adianta. Precisamos ter algo, né, que a gente olhe e seja agradável. E hoje eu olho no espelho, eu não fiz nenhuma reparadora. Lógico, queria ter aquele corpinho, né, De 20 anos. 20 Isso eu também queria. anos, mas ainda não vi sentido Essa dessa necessidade, tá? Então, poxa, tenho 49 anos hoje, então acredito que pós-bariátrica, o que eu sinto, que eu tô, assim, ficando cada vez mais velha, mas com mais saúde. Então, hoje eu tenho mais fôlego, eu tenho mais disposição. Isso não é a bariátrica. O emagrecimento, a Sim. perda do peso, ela foi fundamental. E também continua por exemplo, para mim a perda de peso se deu ao total no decorrer de um ano. E foi uma época assim, e, assim, eu fiz em 2019, logo veio a pandemia. Tava pra Então, pirar. eu estava dentro de casa, isolada, assim, tendo que fazer todas aquelas escolhas, um medo, porque aí você fala, poxa, não tem vitamina suficiente, como é que vai Baixa ficar essa questão resistência, se eu pegar o morro, Na verdade, é o contrário. Como eu tinha emagrecido, eu estava melhor. menos riscos, na verdade. O que você falaria para quem está pensando, está cogitando, tem em mente em algum momento fazer uma bariátrica? O que você diria para essa pessoa, para essa mulher? Gente, estudem, pesquisem, contem com bons profissionais, boas indicações de profissionais. Se você tem um convênio ou se você vai fazer, mesmo que particular, procurem fazer toda uma preparação. Olhem o todo. Não olha só, O eu vou emagrecer, né? emagrecer. Eu preciso ter uma mudança de hábitos, eu preciso ter uma mudança disciplinar e eu preciso me olhar com mais carinho. Então, a mulher se olhe com mais carinho e não é só entrar numa roupa, né, um tamanho P e M. Não. Como vai estar minha saúde? Eu preciso, assim, essa manutenção da saúde é muito importante. Se você pudesse encontrar a mulher que você era antes da bariátrica, o que que você diria para ela? Sim, você tomou um caminho que não foi fácil, mas você fez tudo certo. Então você continua se cuidando, continua prestando atenção, continua se olhando com carinho. Então acho que essa foi uma questão muito importante. Eu faria tudo de novo. Eu falaria para Eu ela, falei, você é tem. foda. Você é foda, porque não é para qualquer um, gente. Não Não, é. não é. Entendeu? E É um não desafio. podemos banalizar uma cirurgia bariátrica. É uma escolha com muito cuidado, com muita cautela, né? E com apoio de bons profissionais. É isso aí. Tem alguma coisa que você queira dizer ainda para quem está nos assistindo? Sobre a mudança de vida, o que você vê no espelho hoje, o que que você fala assim, gente, eu descobri exatamente uma coisa que eu não imaginava antes, e eu gostaria que todo mundo descobrisse isso. Eu acho que com esse todo do cuidado, não só do emagrecimento, veio uma autoestima, mas é muito além da estética, não é uma autoestima de me olhar no espelho e falar, nossa, como você tá É gata, um hein, Fernanda? empoderamento feminino, que é o Exato. que a gente tem que buscar. Eu acho que isso, e não é só, não é com o emagrecimento que você encontra isso. No meu caso, foi nesse processo que eu encontrei, tá? Mas isso a gente Mas pode ter, esse processo ele não tem a ver com a bariátrica, mas você teve que se encontrar com você mesma. exatamente, olhar para dentro, sabe? O olhar interior. Exatamente, vencer os seus próprios desafios. E daí, na hora que a gente vê, a gente olha pra dentro, a gente vê nossas fraquezas, sim, porque as nossas fraquezas é o que a gente mais enxerga, mas daí, na hora que a gente é obrigada a olhar, seja por qualquer motivo, no seu caso, foi por causa de uma bariátrica, a gente vê a força que a gente tem. Muito, exatamente. Engraçado como a cada episódio a gente encontra uma história que você começa a puxar um fiozinho e encontra uma mensagem gigantesca, né? Para Sim, com para conseguir certeza. transmitir. Fernanda, obrigada por você ter vindo aqui, por você Obrigada, se abrir meninas. tanto assim, né? Dividir Porque essa fase, né, é com a muito gente. importante a gente ouvir de mulheres, né? Alguma coisa que possa incentivar a nossa vida, mudar o dia a dia, inspirar de alguma forma. Esse é o objetivo aqui do nosso podcast. Muito feliz de participar, meninas. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Esse microfone está sempre aberto para você, se quiser vir falar de outros assuntos também. Estarei super à disposição. Oba! Podem me E chamar. você, se quer vir aqui também usar desse microfone para falar do seu empoderamento, da sua autoestima, ou dessa sua busca, ou qualquer outra coisa que você queira vir falar, você é mulher,
entre em contato com a gente e venha. Continue seguindo a gente nas nossas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau.